como vocês tiveram a audiência em nosso trabalho, a gente vai colocar aqui um plus. A gente vai começar a passar para vocês como aplicar, utilizando a nossa experiência, os conceitos da NBR 280. Não quero aqui ser mais realista que o rei, não quero aqui entrar num processo de que a gente tem a pretensão de dizer que é dessa maneira que se aplica a 16280. Mas no meu conceito, com a experiência de quase 15 anos nesse mercado, eu acredito que só consigo promover a gestão de reformas com essas fases que eu vou apresentar aqui para vocês. A primeira delas é a fase de conhecimento, é aquela que eu falo assim, a gente chega na edificação e entende como a edificação é e vamos tratar das documentações. Então assim, a gente em primeiro lugar trata da verificação e análise técnica dos projetos de aprovação de estrutura e de instalações do edifício. Então, quanto mais rica for a documentação do edifício, melhor você vai estar caminhando para a implementação do processo de gestão. A verificação e análise do manual do proprietário e também o manual do síndico, o manual das áreas comuns. A montagem de um croquis contendo as áreas internas dos apartamentos ou dos conjuntos, se ele for comercial, para servir de orientação aos condôminos e ao processo da própria análise que a gente vai fazer ou que o profissional incumbido a essa análise vai fazer. Né? Então você chega com o croquis do apartamento para identificação dos riscos. Né? Você já faz estudos do projeto, estudo dos memoriais e leva esse conhecimento a esses croquis. A verificação de convenção, de regulamentos internos, de atas de assembleias, que muitas vezes trataram de liberações ou de proibições dentro do processo de reforma. Né? Pode fazer o envidraçamento da sacada? Não pode. Pode fazer uma alteração na área de ar-condicionado? Não pode fazer ampliação da rede de ar-condicionado. Então, o profissional que vai identificar isso, ou que vai assessorar o síndico, né? Nessa implementação, que a gente está com foco de assessorar o síndico. Ele precisa conhecer tudo isso, senão ele pode falhar, né, se não houver esse conhecimento. A verificação da situação fática de cada unidade. Então a gente recomenda que seja feita uma vistoria interna dentro das áreas privativas, seja ela conjunto, loja, apartamento, né, que compõe a edificação, para que a gente tenha naquele momento, né, no mínimo, o controle do que foi feito. E se, porventura, for necessário alguma documentação, alguma análise, alguma documentação, algum cálculo, que já seja conhecida nesse sistema. Né? A verificação dos arquivos do condomínio, envolvendo a guarda de projetos, documentos, juntamente com o processo de manutenção do empreendimento. Né? Então, o que eu estou querendo dizer que é a fase de conhecimento, você leva em consideração tudo, né? Para que você possa a partir desse momento, fazer um melhor trabalho nas análises de reforma. Porque quanto melhor você conhecer o paciente, o remédio que vai vir, né, os processos de reforma que vão vir para análise, você vai saber melhor se ela encaixa ou não, se trará problema ou não, se trará intervenções ou prejuízos àquela edificação que você previamente conheceu. O próximo passo seria a fase administrativa, né, que seria o esclarecimento de síndico, do grupo gestor, da administradora do condomínio, né, quanto às diretrizes da 16280, que vocês passaram a conhecer conforme a gente expôs anteriormente. Né? Quanto mais alinhados estiverem as pessoas, melhor vai ser esse trabalho. Né? Então, é dessa maneira que você vai estabelecer os pontos que serão cobrados naquele edifício pelaquela comissão, pelaquele engenheiro que comanda o processo, pelaquele arquiteto que comanda o processo. Elaboração de procedimentos técnicos para o processo de liberação das obras, envolvendo formatação de formulários e solicitação de documentos necessários para a realização das reformas. E deverá ser aferido pelo departamento jurídico ou pela administradora. Isso daqui a gente está querendo colocar o seguinte:
Se você estabelecer, conhecendo a edificação, esclarecendo o grupo gestor, e você criar um procedimento interno, vai ficar melhor de você fazer as liberações ou pelo menos as análises, né? E a gente vai colocar mais uma ferramenta a seguir para complementar esse processo. E a aprovação dos procedimentos de gestão de reformas em assembleia. Essa seria uma recomendação, né? Então você trata com o grupo gestor, conheceu a edificação, trata com o grupo gestor tudo aquilo que precisa ser feito ou vai ser feito nesse processo de análise e informa em assembleia, né? Protege esse grupo e dá publicidade a esse procedimento. A fase da divulgação, que é a terceira fase, né? Então, além da própria assembleia, podem ser desenvolvidas cartilhas, manuais da reforma, né? Descrevendo para aquela edificação tudo que é importante e vai ser analisado no processo de reforma, né? Esse manual, essa cartilha, ela visa também informar quem vai ser contratado pelo proprietário, aquele arquiteto, aquele engenheiro, aquele empreiteiro, né? Quais são os riscos, podem ser inseridos ali alguns projetos importantes para que se evite perfurações de tubulações, vazamentos, alteração da estrutura, né? E tudo aquilo que você já estudou, o que convenção proíbe, o que o manual proíbe, o que a construtora proíbe, né? Importante você trazer nesse manual. A gente fez um recentemente com um condomínio na Vila Mariana. A fase de análise, né? Que é o que o pessoal mais conhece no processo da gestão de reformas, né? É quando chega o pedido da unidade, né? Seria o recebimento e análise da solicitação de reforma do apartamento anteriormente uniformizado no processo aprovado pelo condomínio. Se você orientou que existe um procedimento único naquele condomínio, uma ficha, um formulário, um procedimento, então o profissional ou a unidade vai seguir aquilo, vai ficar mais fácil de você fazer o processo de análise. Formalizar a aprovação ou não aprovação dessa reforma, né, para liberação, conforme as diretrizes da 16.280, né, e em caso de não aprovação, essa deve estar fundamentada, é o que pede a norma, tá? Então, você for uniformizando o processo, você tem condição de fazer um processo de análise melhor. E emitir, é claro, a autorização de entradas de insumos em empresas contratadas, lembrando que depois você vai ter que cancelar essa emissão ao final da obra. A fase de implantação, né, de todo o sistema de gestão que a gente entende. Elaboração de treinamento da equipe do condomínio para auxílio e controle das obras. O pessoal da gerência predial, o pessoal da zeladoria, seguranças, da portaria, né? Informar o conteúdo da cartilha, as preocupações, quando entra o material, quem está autorizado, quem não está autorizado, para você dar maior suporte à sua equipe, né? Então, é importante o síndico e a administradora utilizarem essa ferramenta. Então, a gente aconselha a questão do treinamento dessa equipe interna. E a fase da fiscalização, né? Que pode ser um programa único, pode ser pontual. A gente vai ver aqui, execução de vistorias para verificação do andamento da obra. Então, o período disso, se existe um engenheiro contratado, se esse engenheiro vem pontualmente ou não, vem só quando chamado ou não, é particular de cada condomínio. Mas se você fez a tua lição de casa, seguiu os passos, você vai saber o momento ou qual é o melhor momento para chamar esse profissional. Efetuar a cobrança para que o proprietário ou responsável técnico da obra emita relatórios periódicos. Então você evita de utilizar o engenheiro contratado do condomínio, também pedindo a outra parte que traga os relatórios. Então, tudo isso a gente está tentando passar para vocês, que são ferramentas que vocês podem utilizar. E a verificação também do termo de encerramento da obra. Então, traz ao proprietário, ao responsável técnico da obra, um pouco mais de responsabilidade nesse processo. Você já cobra isso. Você pode informar lá no manual ou na cartilha que você fez, nos procedimentos de assembleia, né? Tudo aquilo que a gente está tentando passar para vocês. Tudo isso aqui, gente, é uma adaptação da norma com a minha visão. E a fase de encerramento e controle, né?
receber o manual do proprietário ou a sua revisão com a recomendação, né, de um processo único. Aqui a gente indica que você possa fazer um manual digitalizado ou que você tenha isso se a documentação é nova, se o condomínio é novo, né, para distribuição entre as unidades. E o arquivamento, né, dos documentos utilizados no processo de cada reforma do responsável legal, que deve ser transferidos integralmente, informalmente ao seu sucessor. A gente está falando aqui dos próximos síndicos, né? Então, assim, a empresa ou lá no prontuário do condomínio fazer um arquivamento, abrir uma caixa, abrir um arquivo com as pastas suspensas, também fazer isso em arquivos digitais, para que você possa, unidade a unidade privativa, guardar tudo o que ocorreu na obra de reforma. Lembrando que o ideal é que você tenha naquela unidade também a situação fática, aquilo que a gente disse lá na fase de conhecimento. O que você pode utilizar como ferramentas de apoio? A gente recomenda a legislação, o Código de Obras. Então, se o grupo gestor entender que deve ser informada a obra à prefeitura, de certa maneira, a prefeitura vai fazer um filtro, vai fazer uma pré-análise se aquele processo de reforma pode ser liberado. Então, você já teve um primeiro filtro. Perceberam isso? O incorporador à construtora. Se o prédio, dentro da garantia, entender que deve ser informada a construtora, você terá um segundo filtro. Então, o construtor pode fazer esse filtro para você. Está com dúvida se aquela obra pode ou não pode? O construtor pode responder, o incorporador pode responder para você. Estou falando sempre em teoria. Talvez o processo de mediação e arbitragem seja um caminho para discutir, se você tiver algum tipo de problema de relacionamento com o seu quem está solicitando a obra e o condomínio, tá? Vistoria de inspeção cautelar. Então, se por acaso você fez vistorias anteriores nas unidades, pode ser importante para você ter o conhecimento de aquela patologia, uma trinca, por exemplo, que aquele morador esteja questionando e esteja relacionando com uma obra que teoricamente, administrador, o síndico liberou, você pode ali ter um bom registro de que aquele sistema já existia, aquele problema já existia. Quando não, você pode exigir, né, ou recomendar que o proprietário faça a inspeção cautelar antes de iniciar a tua obra. Pode ser um processo que seja combinado no condomínio. Ainda não chequei, mas vocês podem discutir a contratação de seguros, né? Porque muitas vezes uma obra gera algum problema. Já vi casos de obras de cobertura gerarem problemas de infiltrações nas unidades inferiores por conta de que às vezes a impermeabilização é exposta e por algum período e você tem problemas sérios, às vezes dá até processo, né? Os regulamentos internos, convenção condominial e as próprias atas que podem travar esse processo. O manual do proprietário e manual das áreas comuns, que muitas vezes tem informações a respeito do que é proibido. Lembra de que o incorporador ele já disse o que pode e o que não pode, né? Quais os cuidados para que você não perca a garantia e não coloque a edificação em risco por falha no uso ou não observar as informações, né? E existe também o anexo informativo A, que vem junto à NBR 16280, né? Que é o modelo orientativo para a realização de obras de reforma de edificações. A tabela 1 que eu mostrei anteriormente, vou mostrar de novo aqui. Então, existe aqui a tabela de modelos exemplos não restritivos, né? Aquilo que eu tinha falado do ar-condicionado, veja aqui, por exemplo, a segunda linha com relação às instalações elétricas, né? A primeira linha aqui desse item, ó. Qualquer reforma para alteração do sistema ou adequação para a instalação de equipamentos com demanda diferente do originalmente projetado, só pode a empresa especializada, né? Então, essa tabela pode ser usada também como uma trava no processo da aplicação da gestão de reformas. Eu espero realmente ter contribuído com essas orientações, esse trabalho para vocês que são da área.